Para que tenha valor de prova, a confissão deve, a linha A, ser feita perante a autoridade competente. A linha B, ser livre, espontânea e expressa. A linha C, versar sobre o fato principal. A linha D, ser verossímil. A linha E, ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. Silêncio do acusado. Artigo 308. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Retratabilidade e divisibilidade. Artigo 309. A confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Confissão fora do interrogatório. Artigo 310. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 304. Capítulo 4. Das perguntas ao ofendido. Qualificação do ofendido. Perguntas. Artigo 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Falta de comparecimento. Parágrafo único. Se notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção. Presença do acusado. Artigo 312. As declarações do ofendido serão feitas na presença do acusado, que poderá contraditá-las no todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto, reperguntá-lo. Isenção de resposta. Artigo 313. O ofendido não está obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo, ou seja, estranha ao processo. Capítulo 5 das perícias e exames. Objeto da perícia. Artigo 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais deixados pelo crime, ou as pessoas e coisas que, por sua ligação com o crime, possam servir-lhe de prova. Determinação. Artigo 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial, militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes. Negação. Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária, ao esclarecimento da verdade. Formulação de quesitos. Artigo 316. A autoridade que determinar perícia formulará os quesitos que entender necessários. Poderão, igualmente, fazê-lo no inquérito o indiciado e durante a instrução criminal o Ministério Público e o acusado, em prazo que lhes for marcado para aquele fim, pelo auditor. Requisitos. Artigo 317. Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta. Exigência de especificação e esclarecimento. Parágrafo 1º. O juiz
de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os duvidosos, devendo indeferir os que não sejam pertinentes ao objeto da perícia, bem como os que sejam sugestivos ou contenham implícita resposta. Esclarecimento de ordem técnica. Parágrafo 2º. Ainda que o quesito não permita a resposta decisiva do perito, poderá ser formulado desde que tenha, por fim, esclarecimento indispensável de ordem técnica a respeito de fato que é objeto da perícia. Número dos peritos e habilitação. Artigo 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por 2 peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no artigo 48. Resposta aos quesitos. Artigo 319. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão com clareza e de modo positivo aos quesitos formulados, que serão transcritos no laudo. Fundamentação. Parágrafo único. As respostas poderão ser fundamentadas em sequência a cada quesito. Apresentação de pessoas e objetos. Artigo 320. Os peritos poderão solicitar da autoridade competente a apresentação de pessoas, instrumentos ou objetos que tenham relação com o crime, assim como os esclarecimentos que se tornem necessários à orientação da perícia. Requisição de perícia ou exame. Artigo 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médicos legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas militares ou civis as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que neles tenham sido regularmente realizados. Divergência entre os peritos. Artigo 322. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder o novo exame por outros peritos. Suprimento do laudo. Artigo 323. No caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade policial militar ou judiciária mandará suprir a formalidade, ou completar ou esclarecer o laudo. Poderá, igualmente, sempre que entender necessário, ouvir os peritos para qualquer esclarecimento. Procedimento de novo exame. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Ilustração dos laudos. Artigo 324. Sempre que conveniente e possível, os laudos de perícias ou exames serão ilustrados com fotografias, microfotografias, desenhos ou esquemas devidamente rubricados. Prazo para apresentação do laudo. Artigo 325. A autoridade policial militar ou a judiciária, tendo em atenção a natureza do exame, marcará prazo razoável, que poderá ser prorrogado para a apresentação dos laudos. Vista do laudo.
Parágrafo único. Do laudo será dada vista às partes, pelo prazo de 3 dias, para requererem quaisquer esclarecimentos dos peritos, ou apresentarem quesitos suplementares para esse fim, que o juiz poderá admitir, desde que pertinentes e não infrijam o artigo 317 e seu parágrafo 1º.